Olá, Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com vocês. Deixa eu. Mãezinha, tchau, fique com Deus. Gente, minha mãe quer. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Você que está ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, você que está ao vivo pelo nosso Instagram, pelo nosso TikTok. Que alegria poder ter você aqui conosco. Como é bom saber que todos os dias nós temos esse momento de partilha, comunhão, né? Da presença de Jesus e na presença de Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser chegando, já coloca aqui qual é a tua cidade, de onde você está falando. Quero conhecer um pouquinho mais de você, saber aonde você está e aonde a devoção de Nossa Senhora do Equilíbrio tem alcançado. Eu já vi aqui no Instagram que tem bastante gente ali de Januária, Minas Gerais, Juazeiro do Norte, Jundiaí, eita, Mogi Guaçu, a Fernanda aqui do TikTok também, lá do Belém do Pará. E vai falando qual é a tua cidade. Tatiane Costa de Volta Redonda, Fabíola de Mongaguá, Belisa do Rio de Janeiro e Nauro do Machados, lá no Pernambuco. Fala para mim qual é a tua cidade. Piracicaba, Limeira, Goiás, Brasília, Bebedouro, interior de Minas Gerais. A Magna de São Paulo, capital. Eita, vai colocando, coloca aí qual é a tua cidade. Russas, lá do Ceará, Assis, São Paulo. Ana Célia de Juazeiro do Norte, esse final de semana vamos estar juntas para a glória de Jesus. São José dos Campos, Guarujá, Santa Maria, Distrito Federal. Flávia Garcia, lá de Santo André. Obrigada, Tatiane Costa. Deus abençoe, minha linda, que Deus multiplique 100 vezes mais essa ajuda que você está dando para a nossa comunidade. Fernanda Moura, lá dos Estados Unidos. Sejam bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda, que o Espírito Santo te alcance aí, viu? Mossoró, no Ceará também, né? Recanto das Emas, Distrito Federal. Calcaia, Goiânia, São João da Boa Vista, Montes Claros. Vai colocando, e eu quero já começar essa live perguntando para você, você já fez a sua inscrição para a imersão? Se você não fez a sua inscrição, corre, porque nós temos somente 20 vagas, é isso mesmo, gente, somente 20 vagas, então assim, é tempo de você correr, eu tenho certeza que Deus já está preparando seu coração, Deus já está aí organizando todas as coisas para você viver o extraordinário do Senhor. Não perca esta grande oportunidade de estar vivendo a maior imersão de cura interior do Brasil. Você que está aí no Instagram, é só você escrever "eu quero" lá no feed, lá nas nossas publicações, que nós vamos mandar o link para você. Então, não dá para você perder tempo, gente. Apenas 20 vagas. Então corre, você que é mulher do Brasil inteiro, você que é de São José dos Campos, você que é de São Paulo, você que é de Caçapava, Taubaté, você que é dessa região aqui, não tem desculpa, porque vai acontecer no dia 12 de julho a maior imersão de cura interior do Brasil, somente para mulheres. Gente, imagina o que Deus vai fazer naquele lugar. Eu não consigo nem pensar. Serão mais de 1.000 mulheres sendo curadas, apresentando a tua ferida diante de Jesus, apresentando a tua ferida diante de Nossa Senhora, confrontando com as tuas marcas, com os teus traumas e permitindo que Deus venha restaurar, permitindo que Deus venha curar, permitindo que Deus venha confrontar. Gente, é muito poderoso isso. Então você que está aí, eu tenho muita vontade, não sei, não fique perdendo tempo, não fale, não deixe para depois. Essas 20 vagas é sua, são suas. A próxima vaga é sua, é da sua irmã, é da sua mãe, é da sua prima, é das suas amigas. Então não perca tempo, não dá para deixar para depois. Eu tenho certeza que o seu nome já está desenhado naquela cadeira. Eu tenho certeza que Deus já preparou o melhor. Eu tenho certeza que Deus já está naquele ambiente, colocando o mover do céu sobre aquele lugar. O Espírito Santo está naquele lugar. Só falta você. Deus preparou o terreno, Ele preparou o banquete, Ele preparou a mesa. Ele só espera que você se assente à mesa com Ele. Olha que coisa mais linda. Jesus, Ele prepara a mesa para que nós possamos ceiar do banquete dele. Só que nós nos acostumamos a continuar comendo migalhas. Quantas vezes nós nos acostumamos com as sobras?
Quantas vezes nós nos acostumamos com a comparação? Quanto mais tempo você, por exemplo, passa no celular vendo a vida dos outros, menos você tem tempo para você crescer na sua vida. Quanto mais tempo você tem passado se comparando com outras pessoas, olhando a vida do outro e pensando, poxa, nossa, fulano consegue isso mais rápido. Ai, por que isso não acontece na minha vida? Sabe por quê? Porque você não para olhar para a sua história. Você se refugia nas redes sociais. Você tem refugiado a sua vida naquilo que é vazio, naquilo que passa. Você olha a realidade alheia e fica o tempo todo criticando os outros. Você já reparou quantas vezes você assiste algo, por exemplo, na televisão, e você o tempo todo fica reparando na roupa, você fica reparando na fala, você não sabe desfrutar da presença. Você não sabe desfrutar daquilo que tem de bom. E não é porque o outro é diferente de você, não é porque o outro é diferente de mim, que significa que ele é ruim, ele é apenas diferente. E o diferente também nos ensina. O diferente também acrescenta na nossa vida. Nós temos que largar essa rigidez. Quantas mulheres que estão aqui nessa live que não conseguem ser felizes? Vive uma vida de mentira, vive uma vida de sorrisos falsos. Brinca, sorri, mas não é de verdade. Por que não é de verdade? Porque está mais preocupado em mudar o mundo do que mudar a si mesmo. Nós precisamos voltar o nosso olhar. Voltar o nosso olhar para o nosso terreno interior. Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreveu o Castelo Interior, que é o livro Moradas, né? Que vai mostrando a nossa intimidade, a nossa interiorização, ou seja, vai de encontro às nossas vulnerabilidades, vai de encontro às nossas verdades. Você que está chegando agora na live, eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo para que ele quebre você. Vai pedindo Espírito Santo, eu quero que essa live venha de encontro às minhas rigidez. Vem de encontro àquilo que eu acho, àquilo que eu penso. Tira de mim o que eu acho, tira de mim o que eu penso e coloca o que o Senhor pensa. O que o Senhor acha, porque o que nós pensamos é muito enganoso. O que nós pensamos é muito fútil, é muito pequeno, é muito mesquinho, é muito podre. Porque a nossa carne é podre. O que nos faz ser bom é o Espírito Santo. O que nos faz crescer é o Espírito Santo que habita em nós, porque o resto não presta, gente. Nós somos puro pecado. Nós somos uma carne pecaminosa. Nós somos pessoas que o tempo todo julgamos, apontamos, criticamos. E quanto mais eu critico, quanto mais eu aponto, quanto mais eu me preocupo com aquilo que é bom para o outro e aquilo que não é bom para o outro, eu deixo de olhar para o que eu preciso mudar em mim. Vai pedindo ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, faz o meu olhar voltar para onde ele deve estar. Aonde o meu olhar deve estar é para mim mesmo. Você já reparou que naquelas pessoas que, por exemplo, quando escuta uma pregação, ela fica criticando o pregador. Ela critica a forma que o pregador fala. Ele critica a roupa do pregador. Começa a criticar o comportamento do irmão. E você perde tanto. Perde tantas oportunidades de ser abraçado por aquela mensagem. Você perde tantas oportunidades de ser curado pelo diferente. Não é porque é diferente que é errado, é apenas diferente. Jesus tem colocado isso ao nosso coração. Essa semana nós estamos na Semana da Vitória. E o que Jesus tem colocado ao nosso coração é que a vitória depende de mim e de você. Que nós precisamos nos mover para que Deus se mova a nosso favor. E aí a grande pergunta é, Adriele, como que eu posso me mover? Deixa eu te explicar uma coisa. O primeiro movimento que você precisa fazer rumo à tua vitória é olhar para o teu terreno interior. É olhar para você. Olhar mais para você do que para os outros.
Antes de criticar o outro, antes de falar mal do outro, antes de ficar pensando que o outro está falando, olha para você o que você está pensando. Porque o meu pensamento não diz a respeito do outro, o meu pensamento parte de mim mesma. O meu pensamento surge de mim, não é do outro. Se o outro está me fazendo pensar dessa forma, é porque tem algo errado dentro de mim e não no outro. O outro está revelando as minhas vulnerabilidades. O outro está apontando as minhas fraquezas. Se aquela pessoa te incomoda, por que aquela pessoa te incomoda tanto? É porque, na verdade, já existe um incômodo dentro de você. E todo ser humano, ele é um espelho. Ele é um espelho que nos aponta a nossa verdade. A nossa verdade feliz e também a nossa verdade não feliz assim, não tão feliz assim. Mostra a nossa fraqueza e mostra a nossa grandeza. Quantas pessoas que quando a gente se aproxima dessas pessoas, parece que a gente tem o coração mais quentinho, né? Existem aquelas pessoas que quando a gente chega perto dela, parece que a gente sente um acalento, um abraço. A pessoa não precisa fazer grandes coisas, mas só a presença dela agrada. Mas também tem aquelas pessoas que quanto mais você se achega perto, mais vai pesando a tua alma, mais vai desconfigurando, vai tirando de você o seu pior. Por quê? Porque, na verdade, alguma área da sua vida está tão frágil, tão fragilizada, que quando você se aproxima de alguém difícil, começa a apontar para você áreas dentro de você que precisam ser trabalhadas. Áreas dentro de você que precisam ser curadas. Áreas dentro de você que ainda existe toxicidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha, porque a gente está na igreja, nós já somos santos. Importante é que eu rezo. Importante é que eu vou à missa. O importante é que eu confesso. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não quer que você pare de fazer as coisas erradas. Jesus quer que você transborde as coisas certas. Não basta você parar de fazer coisas erradas. Não basta você simplesmente mudar o teu comportamento. Se você não substituir um comportamento mal por uma virtude, por um comportamento bom, de nada vale. Isso não é conversão. Conversão não é parar de beber. Conversão é, ao invés da bebida, eu me transformar numa pessoa mais gentil. Eu me transformar numa pessoa mais alegre. Eu me transformar numa pessoa equilibrada. Eu me transformar numa pessoa sociável. Mas é porque eu parei de beber, significa que eu converti? Não. Quantas pessoas que pararam de beber e continuam sendo grosseiras, sem educação, continuam sendo uma pessoa rude? Não, minha linda. Conversão não é você parar de fazer as coisas certas, mas é você parar de fazer as coisas, parar de fazer as coisas erradas. É você parar de fazer as coisas erradas e substituí-las pelas coisas certas. E transbordar isso. Porque quem não transborda, quem não tem transbordo de vida é infeliz. Uma pessoa que não tem vida social, uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa que não tem harmonia com os outros, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não consegue conviver, porque você chega perto de alguém e você só encontra defeitos. Mas o problema não é que você encontra defeito no outro. O problema é que os defeitos estão tão intrínsecos dentro de você que você precisa de alguém para falar daquele defeito que só está dentro de você. O que Jesus hoje está nos convidando é ter uma conversão genuína. É buscarmos uma virtude eterna. Quanta hipocrisia religiosa! Quantas pessoas que têm falado, mas eu tô na igreja, eu vou na missa. Você vai na missa 300 vezes na semana. Mas quando volta para casa, a missa não vai com você. A missa continua lá na igreja, lá na paróquia. Porque a missa não é o que você vive lá enquanto o padre está celebrando. A missa é quando você sai da Santa Missa e transborda na tua família a virtude que você recebeu de Jesus Cristo. Jesus está perguntando para nós, aonde está a nossa verdadeira conversão? Estamos sendo mais julgadores, mais fariseus.
mais escribas. Estamos preocupados mais com a lei da velha aliança do que com a nova aliança que vem de Cristo. A velha aliança que vem de Moisés, nós estamos preocupados em seguir os mandamentos, mas não estamos preocupados em transbordar os mandamentos em vida. Jesus tem perguntado para mim e para você. Esta semana é a semana da vitória. Eu quero que você escreva isso. Esta semana é a semana da vitória. É. Mas por que a vitória então não chega, Adriele? É porque a vitória depende mais de mim. A vitória depende mais de você do que de Deus propriamente. Estamos terceirizando para Deus aquilo que é o nosso possível. Estamos terceirizando para Deus a responsabilidade de nos converter, sendo que a conversão parte de mim. A conversão parte de você. Hoje lá no Stories eu postei uma foto dizendo: está na reta final da sua espera. Está chegando a graça de Deus. O tempo da espera está acabando. Por quê? Porque não é tempo de esperar. Não é tempo de ficar sentadinha, olhando para Jesus, esperando que caia do céu aquilo que eu preciso realizar. Não. Esta é a semana da vitória. Escreve isso, vai escrevendo isso para você. Mas é uma semana de vitória pessoal, Charlene. É uma semana de vitória pessoal, Celismar. É uma semana que Deus está esperando de você um movimento de vitória. Um movimento de vencedor, um movimento de vencedor. O guerreiro, quando ele entra na guerra, se ele não entrar com um movimento de vencedor, ele já morre. Ele perde, por quê? Porque ele perde nos teus próprios pensamentos. Ele perde na tua própria autocrítica. Ele perde na tua própria autossabotagem. Ou você entra nessa guerra com um olhar de vitorioso, ou você já perdeu essa guerra há muito tempo. Ou você entra nessa luta que é a vida, já como um vitorioso, como um vencedor. E como que eu posso ser um vencedor? Quebrando primeiro as minhas rigidez. Para de achar que você é a deusa. Para de achar que você tem razão de tudo. Você não tem razão de nada, a gente não sabe nada. Nós não sabemos nada, nós não estamos aqui para ver o que as pessoas e apontar se isso está certo, se isso está errado, não. O nosso papel aqui é olhar para dentro de nós e ver quais são as virtudes que eu estou transbordando na minha vida. Será que eu tenho sido uma pessoa virtuosa na minha família? Será que eu tenho sido uma pessoa virtuosa no meu trabalho? Será que as pessoas que se aproximam de mim enxergam em mim virtudes ou julgamentos, críticas, apontamentos, rigidez, peso, controle? Eu quero ter controle de tudo e de todos. Porque quando eu não tenho controle, eu me sinto inferior, eu me sinto rejeitada. Quantas pessoas que estão aqui nessa live têm um comportamento rígido, endurecido, porque não suportam mais perder o controle. Foi tão ferido, tão ferida na vida, que criou uma casca, a casca da autoproteção. A casca da autoproteção. E você se protege de todo mundo. Ai, mas eu não posso permitir que essa pessoa entre na minha vida porque essa pessoa é interesseira. O problema do interesse está na pessoa. Eu vou amar. Eu vou acolher. Se a pessoa vai me ferir, se a pessoa não vai me ferir, o problema é da pessoa. Mas eu sei amar e eu sei me recuperar das minhas feridas. Mas como você não sabe acreditar mais em você, é mais fácil colocar uma rigidez. Como você não aceita as suas vulnerabilidades, é mais fácil colocar uma armadura, uma casca. E aí você faz igual a tartaruga. A tartaruga, ela anda devagar, para que ela não corra o risco de errar. E ela tem a casca de proteção, porque quando ela se sente ameaçada, ela se recolhe e ela paralisa. Todas as mulheres e homens que estão aqui nessa live, que tem casca, que tem armadura, que tem autoproteção, minha linda, meu lindo, você acha que você está vivendo, mas você não está vivendo, você está sobrevivendo.
Porque todas as vezes que você se fere, você enfia dentro da sua casca e você se paralisa. Você para ali naquele lugar. Só que o que Jesus está pedindo para mim? Eita, som. O que Jesus está pedindo para mim, para você, hoje, é que nós possamos olhar para o nosso terreno interior. A Veriudete está me perguntando assim, Adriele, e quando está todo mundo contra mim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus está contra você? Acredito que não. Você está contra você? Acredito que não. Eu não estou contra você, então eu não sou todo mundo. Então não é todo mundo que está contra você. Quem é esse todo mundo? A gente tem uma mania de generalizar, falar que todo mundo não gosta de mim, que todo mundo está contra mim. Não. Pode ser que tenha algumas pessoas contra você e você dá ênfase demais para essas pessoas. Ao invés de você ficar olhando para essas pessoas, que tal você olhar para você e perceber em você o que você precisa melhorar, crescer, mudar? O que em você hoje precisa ser convertido? O que hoje dentro de você precisa de conversão? Escreve aqui. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu preciso de conversão. Não é o outro. Não é o marido, não é o filho, não é os amigos. Ai, porque tá todo mundo com inveja de mim. Não, mentira, eu não tô com inveja de você. E eu faço parte do mundo. É uma mania de generalizar todo mundo. Não, não existe todo mundo. Existem algumas pessoas que você gosta de dar ênfase, algumas pessoas que você coloca demais na sua vida e que nem eram para estar nesse lugar. É você que colocou essa pessoa nesse lugar. É você que engrandeceu alguém que não era para ser engrandecido. É você que exaltou alguém que não precisa ser exaltado. O que você precisa é de Deus. Porque quando você se fortalece, quando você está bem consigo mesmo, aquilo que está fora de você não te atinge. Você não tem tempo para criticar o outro. Você não tem tempo para julgar o outro. Porque você tem tanta coisa para resolver na sua vida. Que você não tem tempo nem para ficar na rede social vendo reels das pessoas. A gente não tem tempo, sabe? Quem trabalha, quem realmente é uma pessoa feliz, não tem tempo para preocupar com a vida do outro, porque eu tenho que correr atrás da minha felicidade. Eu tenho tanto compromisso comigo mesma, que não dá tempo de eu ficar olhando e apontando se o outro fala bem, se o outro fala mal, se aquilo que ele falou é bom, se aquilo que ele não falou é bom, se o outro é bandido, se o outro não é bandido. Ei, se o governo é bom, se o governo é... Eu não tenho tempo para me preocupar com o outro, eu tenho tempo para construir a minha felicidade. A minha vida tá girando. E eu preciso entender que o tempo tá rugindo, correndo. E o que eu tô fazendo com a minha felicidade é responsabilidade minha, não é responsabilidade do outro. O outro não tem obrigação de te fazer feliz. Sua mãe não tem obrigação de te fazer feliz. Teu marido não tem obrigação de te fazer feliz. Teu filho não tem obrigação de te fazer feliz. Não, ninguém tem obrigação de fazer ninguém feliz. Pelo contrário, até porque felicidade é um sentimento intrínseco. Não vem do outro, provém de nós mesmos. A felicidade é de dentro para fora, não de fora para dentro. Se você está buscando fora, é porque está faltando dentro. Se você está querendo do outro, é porque você não se dá. Se eu estou curiosa para saber da vida do outro, é porque a minha vida está tão vazia que eu não tenho nada para olhar na minha vida. É isso que Jesus hoje está nos chamando através dessa live, gente. É uma semana da vitória. E o que é a semana da vitória? É a semana de entender que a vitória depende das minhas atitudes, da minha coragem de mudança, do meu desejo de conversão. Não é parar de pecar, é transformar os meus pecados em virtude. Não é só parar de pecar, é transformar os meus pecados em virtude, em santidade. Meu comportamento tem que ser diferente. Quem conhece a Jesus e não muda o comportamento não conhece a Jesus. É hipócrita, é mentiroso.
Se você continua servindo ao Senhor, rezando o terço e dizendo a maior cara de pau, eu conheço a Jesus, mas você continua sendo uma pessoa que aponta, que fala mal dos outros, que fica o dia inteiro no celular, que não sabe nada de si mesmo, é mentira. Porque quando nós conhecemos Jesus, Jesus nos aponta as nossas vulnerabilidades. Quando a gente conhece Jesus, é como se a gente se olhasse no espelho. Como é poderoso isso. Quando nós olhamos para Jesus, é como se nós estivéssemos olhando para as nossas fraquezas interiores. É impossível olhar para Jesus e não sentir vergonha de quem nós somos. É impossível olhar para Jesus e não sentir vergonha dos nossos pecados. É impossível olhar para Jesus e continuar agindo da mesma forma. Não dá. Não dá. Sabe aquelas pessoas que viram e falam assim, eu quero mudar de vida. Eu sei que eu tenho uma doença emocional, preciso fazer terapia, mas não sai do lugar. Aquela pessoa que só fala, eu preciso, mas não faz nada. Isso é mentira. Mentira. Para de mentira. Você não sabe, você está falando que precisa para agradar os outros, para satisfazer a sua esposa que está dizendo para você que você está doente emocionalmente. Porque se você realmente precisasse, se você tivesse a noção de que você realmente precisa mudar de vida, você já estava fazendo. Você já estava lá buscando uma terapia, você já estava lá fazendo exercício físico, você já estava lá correndo atrás daquilo que realmente para você importa, que é a sua vida. Está na hora de nós acordarmos e parar com essas desculpinhas. Ai, porque eu tô presa emocionalmente no meu namorado. Eu tô presa emocionalmente. Você tá presa porque você quer. Você tá preso porque você até agora não deu passos para fora. E dar passos para fora não é fora de si mesmo, fora do relacionamento tóxico que você está vivendo. E a única forma de você se libertar fora é quando você começa a olhar para dentro. A única forma de você sair de um relacionamento abusivo é quando você tem a coragem de olhar para dentro e entender por que eu estou me submetendo a isso. Por que eu ainda aceito ser amigo, amiga, ser parente, conviver com esse tipo de gente tóxica? Por quê? Ai, porque eu tenho que ser bonzinho, porque eu tenho que ser boazinha. Não, Jesus não pediu para ninguém ser bonzinho. Jesus nunca pediu para você ser boazinha. Jesus pediu para nós sermos santos. Para nós imitarmos Ele. Para nós seguirmos a Ele. Para que nós sejamos a ovelha. A ovelha que anda atrás do pastor. Mas sabe o que nós temos feito? Nós temos colocado Jesus para trás e nós estamos coordenando a nossa vida. Jesus que se quiser que se encaixa na minha. Jesus que se quiser que faça a minha vontade. Vai, querida. Você eternamente vai ser infeliz. Você quer o controle? Quer continuar controlando até os teus sonhos? Porque não é os sonhos de Deus, é os meus sonhos. É os seus sonhos? Então continua. Continua sonhando os teus sonhos e é só ladeira abaixo. Vai ser problema em cima de problema. Dificuldade em cima de dificuldade. Porque caminhar com Jesus é caminhar no jugo leve e suave. Jesus não disse que não teria dificuldades. Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e com os fardos sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus diz para nós? Que no mundo vai ter jugo, vai ter dificuldade, mas quando você caminha com Jesus, os seus problemas não te atingem mais. Você descansa. Você confia. Você sabe que tem um pastor à sua frente e que aquilo que você não tem controle, ele controla por você. Você sai do celular e vai desfrutar da vida. Você vai fazer amigos. Você vai fazer amizade, você vai conhecer pessoas. Você vai sentar para ouvir as histórias de outras pessoas. Você não vai sentir inveja do outro porque o outro deu certo e você não.
Porque o outro tá casado e você não, porque o outro tá namorando e você não. Você não vai sentir inveja porque, poxa, a casa do outro é cheia de filhos, de amigos, mas minha casa é sozinha. Não, você não vai ter tempo para ficar se comparando com os outros. Por quê? Porque o tempo, ao invés de você ficar se comparando, você vai buscar isso. Você vai buscar se encher. Você vai buscar ser uma pessoa mais agradável. Você vai buscar ser uma pessoa melhor. Para quê? Para que você possa atrair amizades saudáveis, atrair um namoro saudável, atrair um casamento saudável, atrair convívio saudável. Não é colocar, ai Jesus, você toma frente. Não. É confiar que Jesus já está à frente. E enquanto Jesus está à frente, eu vou fazendo a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou transformar os meus pecados, as minhas misérias, em virtudes. As minhas misérias em virtudes. Vai colocando isso. Eu vou transformar as minhas misérias em virtudes. Escreve isso aqui. Eu vou transformar. Se comprometa hoje com o Senhor nessa live. Se comprometa com o Senhor que você não vai mais viver no mundo da comparação. Você vai sair dessa superficialidade religiosa. Eu sigo a Jesus do jeito que eu quero. Não, querido. Seguir a Jesus é segui-lo. Se ele passar pelo vale da sombra da morte, você está com ele. Se ele estiver no alto da montanha, também você está com ele. Porque a ovelha segue o pastor em todos os lugares aonde ele está. Em todos os lugares aonde ele está. Vai falando isso, eu vou transformar as minhas misérias em virtudes. É isso que Jesus está esperando de nós. Não basta não pecar. É não pecar e transformar os pecados em virtudes, em graça, em bênção. Adriele, de onde você está tirando isso? Eu vou te explicar para você. Não se trata do que eu estou falando, não é a minha opinião. Não é a opinião da Adriele. É a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui não veio dos meus pensamentos. Nós vamos pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 43. Pega a tua Bíblia. E você vai marcar esta passagem para que você entenda o que é conversão. Conversão é deixar a hipocrisia de lado e realmente se denominar ou eu sou cristão ou eu não sou. Meia boca, mornidão, Deus vomita. Deus vomita. E não adianta você ficar na igreja fazendo bonito para os outros. Não adianta você frequentar a missa, para todo mundo ver que eu sou santa, mas não é. Porque quando você chegar lá diante de Jesus, ele não vai perguntar quantas missas você foi, quantos textos você rezou. Não, ele vai perguntar cadê as virtudes, cadê os frutos. Ele vai perguntar para mim e para você, cadê as almas que você trouxe para mim? Cadê os frutos da sua vida? Cadê as vezes que você foi gentil? Cadê as vezes que você não julgou, que você não apontou, mas que você acolheu, que você entendeu, que não é só as misérias dos outros que interessam? Porque deixa eu te falar uma coisa, nós somos muito bons para falar dos outros. A gente chega e fala, olha, nossa, você viu a menina lá? Tava lá na igreja, vivia na igreja e engravidou a menina. Nem casada era. Você está falando da pecadora, mas você é tão pecadora quanto. Porque fofoca também é pecado. A tua língua também é pecaminosa. Santifica a tua boca. Antes de falar dos outros, fala de você. E eu vou te falar mais. Se tem uma boca para falar, é porque tem um ouvido para ouvir, que é tão pecaminoso quanto a fofoqueira. Você que escuta a fofoca, tá tão em pecado quanto a fofoqueira. E tá tão em pecado quanto aquela que infelizmente caiu contra a castidade. Caiu antes da hora, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar? Somos maravilhosos para falar dos outros. Péssimos para falar da nossa conversão. Péssimos para assumir os nossos erros. Péssimos para pedir perdão. Péssimos para dizer, eu errei. Eu era assim mesmo. Agora eu estou tentando ser diferente. Eu realmente apontava, eu falava mal dos outros.
Eu realmente criticava os outros. Eu realmente ficava na internet caçando saber da vida dos outros, ao invés de eu ficar buscando autoconhecimento, ao invés de eu buscar um crescimento, ao invés de eu buscar mudar as minhas atitudes. Eu tô ali querendo saber da vida dos outros. Fala isso para Jesus, Senhor, transforma as minhas misérias em virtudes. Transforma as minhas misérias em virtudes. Nós vamos pegar Mateus capítulo 12, versículo 43. Vou falar mais uma vez para que você possa anotar e riscar a tua Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Amém? Pega a tua Sagrada Escritura e escute isso que Jesus quer falar conosco. Através do Evangelho de São Mateus. Quando o espírito impuro sai de alguém, ele fica vagando por lugares áridos, buscando repouso sem encontrar. Então ele diz: vou voltar à minha casa de onde eu saí. E quando chega, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim também acontecerá com esta geração má. Palavra de salvação? Glória a vós, Senhor. Vamos entender isso aqui. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando um demônio sai da vida dessa pessoa, quando o demônio sai da tua vida, quando o pecado sai da tua vida, quando o pecado sai da minha vida, ele fica vagando. Só que aí, quando ele fica vagando e ele olha para cada um de nós, ele pensa: eu vou voltar para aquela casa de onde eu saí. Por quê? Porque ele vai chegar naquela casa, ele vai ver a casa limpinha, arrumada, varrida, ou seja, a casa está sem pecado, mas não colocou no lugar do pecado a virtude. Uma casa que deixa de pecar e não substitui esse pecado por uma atitude de santidade, ela se torna um território vazio. Ela se torna um território fácil do demônio voltar. E aí a palavra de Deus está dizendo que quando o demônio volta, ele volta com 7 espíritos, ele volta com uma legião. Isso não sou eu que estou falando. É Jesus que está explicando que não basta você limpar o terreno interior. Não basta você se confessar dos teus pecados. Não basta hoje você dizer: Adriele, eu quero mudar de vida. Não. Não basta você parar de pecar. Não basta você parar de beber. Não basta você ser uma pessoa boa. O importante é eu ser uma pessoa boa. Não, querida. Não basta você ser uma pessoa boa. Porque uma pessoa boa ainda é território fácil para o demônio. Porque quando o demônio volta para esta pessoa, ele acha o terreno limpinho. Ou seja, o terreno está melhor do que antes. Então agora eu posso fazer uma festa. O demônio, ele é astuto. O demônio, ele é inteligente. Nós é que somos vulneráveis. Eu quero que você entenda. Não adianta você parar e viver uma vida aparentemente reta se você não colocar no lugar dessa vida reta virtudes. Quais são as virtudes? Humildade, benignidade, fé, caridade, amor para com o próximo, compaixão, empatia. Não adianta você parar de pecar. Vou te dar um exemplo. Ai, Adriele, eu agora sou uma mulher que não roubo mais. Eu não roubo mais. Mas tudo bem, você parou de roubar. Mas o que você colocou no lugar desse pecado? Adriele, agora eu não roubo mais. Mas eu ajudo as pessoas.
Eu transformo a vida das pessoas. Eu evangelizo as pessoas. Eu busco ser uma pessoa melhor. Eu tento ser mais gentil na minha casa. Eu estou tentando ser uma mulher mais doce na minha casa. Eu coloco gentileza em todos os atos que eu faço. Eu coloco amor na cozinha, na comida que eu cozinho. Eu coloco amor na mesa posta que eu coloco para o meu marido. Eu estou transformando o meu pecado, que era o roubo, por uma virtude. Qual é essa virtude? Humildade, benignidade, beleza, graciosidade. De nada adianta você colocar a tua vida em retidão na frente da confissão e sair de lá e falar: Senhor, eu pequei no meu orgulho. Tudo bem. Aí na primeira situação que você tem, você não reconhece os teus pecados. Você não tem humildade. Na hora que você vê alguém pregando, você não presta atenção na pregação. Você está preocupado se você concorda ou não concorda com a pregação do pregador. Jesus não está perguntando para você se você concorda. Se Jesus está falando é porque ele quer que você escute. Se você entrou nessa live, é porque ele quer que você escute. Ele não está perguntando se você concorda com ele. Isso é falta de humildade. Orgulho, autossuficiência. Tá entendendo? Porque a gente não escuta tudo aquilo que a gente gosta. A gente tem que ouvir aquilo que a gente precisa. Se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, é que todos os meus pecadinhos de estimação, Deus sempre vai colocar eles à minha frente. Para quê? Para ver a minha atitude mediante a eles. Você pode ter certeza que aquilo que você mais se irrita é aquilo que você vai ser confrontado todos os dias. Sabe aquela pessoa que é muito proativa? Aquela pessoa que gosta de fazer as coisas acontecer? Aquela pessoa que gosta de tomar frente, resolver e pá, tal, tá. Sabe aquela pessoa que é assim? Aí você tem uma impaciência, uma irritabilidade com alguém que é um pouco mais devagar. Você detesta pessoas lentas. Você odeia pessoas distraídas. Nossa, se tem uma coisa que te irrita, é aquela pessoa que pensa e depois talvez faz. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus vai colocar pessoas assim no seu caminho, só para ver se realmente o seu orgulho ele está sendo quebrado. Se você vai ter a humildade de às vezes dar passos para trás, para permitir que alguém dê passos maiores do que você. Tem horas que Jesus, ele faz isso comigo, sabe? Eu olho dentro da comunidade, eu vejo quanto é grande, quanto é maravilhoso os dons de cada uma das meninas. E aí quando eu percebo, né? Eu tô tomando frente, eu tô resolvendo as coisas. Aí Jesus vira para mim e fala assim: dê passos para trás. Permita que essa pessoa tome atitude para que ela também receba a graça, a glória de resolver. Quanto eu tenho aprendido a dar passos para trás, para deixar as pessoas crescerem. E é o que eu sempre digo para as meninas aqui na comunidade: não sejam igual a mim, sejam melhores do que eu. O meu papel como fundadora de uma comunidade não é fazer com que as meninas sejam minhas imitadoras, jamais. Eu não quero que ninguém me imite. Eu quero que todas elas sejam muito melhores do que eu, sejam mais santas do que eu, preguem melhores do que eu, escrevam melhores do que eu. O que eu desejo de verdade do meu coração é que elas sejam pequenas Marias. Todas elas. Quando eu vejo, eu olho quanto potencial tem cada uma delas. Quanta unção cada uma tem. Quanto presente de Deus em cada uma possui. E o meu papel, sabe o que é o meu papel como fundadora? Apenas ajudar a descascar o doce que habita ali dentro para que elas consigam enxergar o doce maravilhoso que elas são, a preciosidade que elas são. Mas para isso, não dá para continuar apenas sendo pessoas boas. Deus não está procurando pessoas boas.
Jesus não está pedindo para mim e para você sermos bons. Jesus está pedindo para mim e para você, limpa o terreno, mas coloca no terreno aquilo que é meu. Não adianta você parar de assistir novela se você não colocar no lugar da novela, alguma coisa que seja de Deus. Ah, eu não assisto televisão, é? Mas você coloca a oração no lugar? Você coloca filmes, livros? O que você está colocando no lugar? Que está substituindo. Não, eu simplesmente parei de assistir novela. Aí eu não assisto novela, mas eu fico 2 horas assistindo Reels. Fico vendo lá no Instagram, ó. O dia inteiro. Minha querida. O demônio vai fazer uma chacota quando ele voltar para o terreno que ele já conhece. De nada adianta você não assistir televisão se você não colocar no lugar uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida com o Espírito Santo. Substitua aquilo que é mal por aquilo que é santo. Não é aquilo que é mal por aquilo que é bom, porque nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é caro. Pelo contrário. Pelo contrário. Talvez aquilo que nem tem tanto brilho assim é um convite para você olhar com mais amor. Lembra de Davi? Davi, o rei Davi, foi ungido quando ele era apenas pastor de ovelhas. Todos os seus irmãos, eita, gente, pessoal que estava no TikTok aqui, caiu aqui, tá, gente? Peço perdão. Espero que venham pro YouTube e venham pro Instagram. No TikTok acabou de cair a live, tá, gente? Então, o pessoal que estava no TikTok, me perdoe, em nome de Jesus. Não sei o que aconteceu, simplesmente parou aqui. Tá bom? Deus abençoe, espero que vocês venham para o YouTube. Mas voltando, não adianta. Não adianta eu simplesmente parar de pecar e não substituir os meus pecados por aquilo que é santo. Porque nem tudo aquilo que é bom é de Deus. Davi, quando ele foi escolhido, os irmãos dele aparentemente eram muito melhores do que ele. Mas Jesus não vê como a gente vê. Jesus vê os olhos do coração. Aquilo que você acha que está brilhando na internet, aquilo que você acha que é bonito, olha que lindo! Talvez pode ser até lindo, mas não é para você. Pode ser até perfeito, mas não é para você. Então hoje Jesus está dizendo e pedindo para cada um de nós, cuide do seu terreno interior. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Cuide. Simplesmente cuide. Porque a única coisa que você tem controle nessa vida, sabe do que é? Do seu corpo e da sua saúde. Você pode cuidar da sua saúde, você pode cuidar do seu corpo, você pode cuidar daquilo que é teu. Confiando em Deus, né? Mas a sua parte você pode fazer. Agora do outro eu não posso ter controle, né, Ju? Do outro eu não posso ter domínio, mas dos meus pecados eu tenho sim. Eu tenho direito de escolha, de transformar os meus pecados em virtudes. Em nome de Jesus, hoje, que nessa live nós possamos pedir isso a Jesus. Senhor, transforma as minhas misérias em virtudes. Eu não quero só deixar de pecar. Eu quero transformar os meus pecados em santidade, em virtude. Assim como Carlos Acutis, né, gente? Transformou uma doença, um câncer, em um caminho de santidade. Eu não sei qual é a aprovação que você está vivendo. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Mas independente do que você esteja vivendo, transforme isso em um caminho de santidade. Transforme isso em uma oportunidade de ser mais virtuoso, mais virtuosa.
em nome de Jesus. Escreve isso. Senhor, transforma as minhas misérias em virtudes. Vai escrevendo isso e pegue o teu terço do equilíbrio e nós vamos pedir a Nossa Senhora do Equilíbrio as virtudes. As virtudes da bondade, da alegria, da humildade. A virtude de cada vez ser mais santo, mais santa. Vamos pedir da intercessão de Nossa Senhora do Equilíbrio. Vai escrevendo, Senhor, transforme as minhas misérias em virtudes. Você que está aqui no TikTok, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, escreve aqui nos comentários, Senhor, transforma as minhas misérias em virtudes. Em nome de Jesus. Vai escrevendo e vai pedindo para que Jesus transforme o nosso coração. Para que a gente não gaste tempo olhando para fora, mas que o nosso tempo seja tão sagrado, que eu olhe para dentro, que eu me converta, que eu mude, que eu me transforme numa pessoa melhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessas 3 Ave-Marias, nós queremos rezar pelo nosso Santo Padre o Papa, para que Nossa Senhora o conduza, para que Nossa Senhora nos faça ovelhas, humildes. Nosso papel não é opinar, não é dizer se é bom ou se é mal. O nosso papel é rezar, como igreja, como filhos da santa e amada igreja. Que nós possamos hoje rezar pelo nosso Papa, que nós possamos hoje nos colocar no lugar dele. Como é difícil, gente. Como é difícil ser fundadora de uma comunidade pequenininha, igual Éfata. Eu fico imaginando como é difícil ser pastor de uma igreja do mundo inteiro. Então que nós possamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta as tuas mãos e peça. Vai pedindo, coloque aqui o seu nome completo. Vai pedindo a Nossa Senhora as virtudes para o teu coração, as virtudes para a tua alma. Hoje nós não vamos pedir pelos outros, nós vamos pedir pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida, pela nossa mudança de comportamento. Vai colocando o teu nome completo, vai entregando diante de Nossa Senhora do Equilíbrio as tuas atitudes, as tuas falas, o teu comportamento, tudo diante dele. Equilíbrio para lidar com os nossos medos e perdas, equilíbrio para lidar com as desavenças e incertezas, equilíbrio para lidar com a ansiedade e a descrença, equilíbrio para tomar as decisões segundo o coração de Deus. Nesse primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora a humildade de coração. Peça comigo, Mãe, ensina-me a simplicidade de coração. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio,
Rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse segundo mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da gratidão. Que nós possamos aprender a agradecer, ao invés de reclamar, ao invés de falar dos problemas, comece a falar das graças. Fala do quanto Deus está fazendo por você, o quanto Deus está te amando, o quanto Deus está cuidando, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Reze conosco, mãe. Ensina-me a agradecer nas dificuldades, mãe. Ensina-me a agradecer nas dificuldades, mãe. Ensina-me a agradecer nas dificuldades. Mãe, ensina-me a agradecer nas dificuldades, mãe. Ensina-me a agradecer nas dificuldades. Mãe, 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 ensina a agradecer nas dificuldades. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse terceiro mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do amor e o dom do perdão. Reze conosco, mãe. Ensina-me a amar e a perdoar, mãe. Ensina-me a amar e a perdoar. Mãe, ensina-me a amar e a perdoar, mãe. Ensina-me a amar e a perdoar. Mãe, 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 ensina-me a amar e a perdoar. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse quarto mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o descanso em Deus. Descansa no Senhor. Descansa na graça. Deus está cuidando daquilo que você não tem controle, mas solta o controle. Meu Deus! Quantas mulheres e homens tão rígidos que não conseguem nem dormir, não conseguem botar a cabeça no travesseiro e deixar Jesus trabalhar. Enquanto eu durmo, Deus trabalha. Enquanto eu descanso, Deus opera. Descansa no Senhor. E nós vamos pedir a Nossa Senhora, mãe, ensina-me a descansar em Deus. Mãe, ensina-me a descansar em Deus. Gente, outro dia, vou parar aqui rapidinho para contar um testemunho. Tem uma querida lá em Várzea Paulista, eu esqueci o nome dela. Eu acho que é Alessandra o nome dela. E ela disse para mim, Adriele, graças à oração do texto do equilíbrio, graças à live, eu me libertei da depressão. Todos os dias, quando a depressão quer voltar, eu e o meu esposo, nós paramos e rezamos o texto do equilíbrio para a gente dormir. E a gente deixa você rezando o texto do equilíbrio e eu vou dormindo. Então eu quero dizer para você, você que tem insônia, você que sofre de insônia, a partir de hoje, você vai ligar o texto do equilíbrio. A gente tem o vídeo do texto do equilíbrio no nosso YouTube, que é só oração. Você vai deixando o texto. Você vai escutando o texto até você dormir, até você aprender e ensinar o teu cérebro que quem comanda ele é o Espírito Santo. Você vai descansar no Senhor. Você vai descansar o teu espírito debaixo da providência de Deus. Você não vai ter controle de tudo, minha querida. Desiste. Desiste. Olha lá a Liliane dizendo, eu tenho uma insônia. Então, minha linda, a partir de hoje, todos os dias à noite, você vai se comprometer a ligar o vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, Terço do Equilíbrio. Você vai procurar e você vai rezar. Simplesmente deixar o terço rodando e você vai pegando a bolinha, você vai pedindo e deixar Nossa Senhora te colocar no colo e te descansar. Amém? Amém. A Clarice diz, eu faço isso e eu durmo. É isso aí, Clarice. Parabéns, minha linda. Deixa Jesus tomar o controle daquilo que você não tem. Amém? Nós vamos pedir, mãe, ensina-me a descansar em Deus. Mãe, ensina-me a descansar em Deus. E eu quero declarar aqui profeticamente. Daqui a algum tempo vocês vão mandar mensagem para mim dizendo, Adriele, fui curada da insônia.
Eu fui curada de toda insônia. Por quê? Por causa do texto do equilíbrio. Porque Nossa Senhora, ela nos deu esse texto, não é para a gente fazer de repetição. É um texto de cura interior. É um texto de cura da nossa alma. Então, a partir de hoje, você vai se comprometer. Você vai fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Amém? Reze comigo, mãe. Ensina-me a descansar em Deus. Mãe, 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 ensina-me a descansar em Deus. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse último mistério, nós vamos escrever aqui. Nós vamos pedir a Nossa Senhora, mãe, me dá coragem. Mãe, me dá fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha coragem. E nós vamos rezar, mãe, ensina-me a crer e não temer. 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 Mãe, ensina a crer e não temer. Mãe, ensina-me a crer e não temer. Mãe, ensina-me a crer e não temer. Mãe, ensina-me a crer e não temer. Mãe, ensina a acreditar e não ter medo. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Na oração final, estende a tua mão e nós vamos pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora do Equilíbrio, esposa do Espírito Santo, dai-me o equilíbrio e a sabedoria, o discernimento para as tomadas de decisões da minha vida e na vida da minha família, no âmbito emocional e espiritual. Bate no peito e diz: eu não sou fruto do meu passado, mas com Deus e Nossa Senhora do Equilíbrio, eu escolho construir uma nova história. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra você, a não ser você mesmo, meu amor. Acredite, Deus nunca perde o controle. Descansa, transforma os seus pecados em virtudes. Amém? Beijo, até amanhã, 1h da tarde, eu estou esperando por você. Amanhã, hein? 1h da tarde. Um grande beijo, amo vocês. Povo de Juazeiro do Norte, ativa as mulheres, porque esse final de semana eu tô chegando aí, tô chegando com tudo, hein? Amém, meus amores. Tchauzinho.